Ô Sandra, é uma honra estar aqui com você, realmente um prazer muito grande. Eu quero agradecer muito ao querido amigo César Romão, nosso amigo comum, que fez essa ponte, nos aproximou, e quando ele fez a indicação, eu já tinha assistido a live que vocês fizeram, que foi maravilhosa, uma conversa extremamente agradável, e aí eu falei imediatamente, vou ter muito prazer em estar lá, e é uma honra estar com você aqui, Sandra. A honra é minha, a honra é minha. Oi pessoal, estamos aqui novamente num papo com o palestrante, hoje com o maior palestrante de comunicação que esse país tem. Então, eu vou falar para vocês quem é Reinaldo Polito. Mestre em Ciências da Comunicação, professor da ECA USP, escritor e palestrante. Ele tem muito mais coisa, mas não dava para ficar falando tudo aqui. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai saber um pouquinho mais do professor Polito. Professor, muito obrigada por estar aqui no nosso Papo com o Palestrante. Um prazer muito grande, Sandra. Eu tenho certeza que essa conversa será extremamente agradável e esperando que possa ser útil também para aqueles que estão nos ouvindo. Porque no meio da conversa é uma dica de vida, uma dica de comunicação, é uma dica de empreendimento. Essas coisas vão acontecendo ao longo da conversa. É verdade, é verdade. O senhor nasceu em Araraquara? Sou araraquarense. Por sinal, Araraquara passa atualmente por uma situação extremamente delicada lá por causa da pandemia. Foi o lockdown mais pesado que nós tivemos no país e tomara que se livre rapidamente, que é uma cidade cordátil, é uma cidade de amigos, é uma cidade receptiva, cidade que já foi destacada como a primeira cidade em qualidade de vida no país, entre todos os municípios, já foi destacada como a cidade mais limpa de todas as Américas. Eu conheço lá. É uma cidade que tem uma água maravilhosa. Quem sabe que existe aí o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce subterrânea que nós temos no mundo, passa exatamente por baixo de Araraquara. 70% da água consumida ali vem do aquífero Guarani. Jamais a cidade vai ficar sem água ali. E agora passa por uma situação difícil como essa. Mas os araraquarenses vão se livrar logo disso, com certeza. Vai sim. Me fala como foi a sua infância, professor. Vou falar, e só não falei de uma vantagem de Araraquara, porque isso daí dá um pouco de dor de cotovelo. Já votei no senhor, já votei. Não, mas dá um pouco de dor de cotovelo, que nós acabamos de conquistar o bicampeonato da Taça Sul-Americana. Nós somos bicampeões da Libertadores da América Futebol Feminino. Isso é uma honra extraordinária. Somente 3 times no Brasil têm esse privilégio e Araraquara com a Ferroviária está lá. Bicampeã da Libertadores Feminino. Acabamos de conquistar o bicampeonato agora. Que legal. Ô Sandra, respondendo objetivamente a sua pergunta, a minha infância foi um paraíso. Porque quando se vive no interior, você tem toda a liberdade. E naquela época não existia o perigo que existe hoje. Hoje o garoto saía de casa de manhã, se ele estudasse à tarde, ele ficava a manhã toda e à tarde para a escola. Se estudasse de manhã, quando ele voltava, já estava com os shortinhos dele para o meio do mato, nadar na represa. E os pais normalmente nem sabiam onde é que os filhos andavam. Então era uma vida livre, era uma vida maravilhosa. A minha infância foi exatamente assim. Que bom. Eu gostaria então agora que a gente falasse um pouquinho sobre a sua carreira, que agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do seu currículo, que é um currículo que realmente é capaz de passar dos 15 minutos da live. Então, eu gosto de contar uma história sobre a minha carreira que normalmente não está no currículo. Tá. Mas é uma história porque como é que alguém se torna um professor de oratória? Não existe um caminho para isso, você não tem uma faculdade, você não tem um curso objetivo, só os descaminhos mesmo. E eu nasci lá em Araraquara, muito cedo vim para São Paulo. E um pouco menos de 2 anos morando no bairro do Tatuapé, a casa que eu morava pegou fogo,
passou por um incêndio e eu fui vítima desse incêndio, vítima desse acidente. Então eu fiquei com 3º grau de queimadura, durante muito tempo hospitalizado com aquelas queimaduras, muito sério, e como consequência dessas queimaduras, o trauma foi tão forte, Sandra, que eu fiquei mudo. E só depois de algum tempo que eu voltei a falar, mas totalmente gago. E aí a família preocupada lá, que o menino não falava porque tinha gagueira, e um dos médicos que cuidava lá das questões da queimadura, eu não sei que tipo de conhecimento ele tinha a respeito do assunto, ele disse para os meus pais o seguinte: olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino, por que vocês não ensinam a eles alguns versinhos infantis? Porque assim como o cantor, que é gago, não gagueja quando canta, também a poesia, esse ritmo, essa cadência, isso vai dar um pouco mais de influência. Me ensinaram lá os versinhos, não sei se foi isso que resolveu ou não, mas a gagueira desapareceu e nós voltamos lá para Araraquara. E lá no curso primário, Sandra, eu comecei a fazer aquilo que eu tinha aprendido durante o meu tratamento. Nas festinhas comemorativas, festinhas de final de ano, eu ia para a frente dos coleguinhas recitar as minhas poesias. Aí os coleguinhas aplaudiam, os professores incentivavam e nunca mais parei. Provavelmente esse foi o primeiro passo. Depois, participando daqueles concursos de poesia, porque no interior você tinha os serviços de alto-falante, eu participava muito desses concursos, ganhava concursos de poesia e também passei a trabalhar um pouco nesse serviço de alto-falantes. Foi importante para ouvir o som da própria voz, pronunciar bem as palavras, dar um pouco mais de projeção para a voz, mas sem saber que esse tipo de atividade pudesse existir. Em São Paulo, Sandra, um amigo muito tímido, sofria muito, você olhava na direção dele, ele ficava roxo. E ele queria muito resolver esse problema, ele queria ser uma pessoa mais bem relacionada, mais comunicativa e não retraído como era. E descobri que em São Paulo, na Rua Bela Sintra, havia o curso do professor Oswaldo Melantônio, que diziam que era um curso muito bom para tirar a timidez das pessoas. Falei, Johnny, vamos lá, tem uma aula de apresentação gratuita e vamos ver como é que funciona. Bom, esse meu amigo não ficou, realmente era tímido, mas eu que não tinha ouvido falar, que não tinha nenhuma expectativa com relação a esse assunto, quando eu conheci a escola do professor Melantônio, quando eu conheci o professor Melantônio, falando com aquela eloquência, com aquele desembaraço, com aquele envolvimento, eu fiquei encantado com aquilo. Tanto que eu me matriculei na turma das quartas-feiras, mas eu praticamente todo dia estava lá. Ele falava, Polito, sua turma é na quarta. Eu falei, professor, deixa no meu cantinho aqui no fundo, eu não participo, só quero dar uma olhada. E ele vendo o brilho nos meus olhos, garotinho, ainda tinha 24 anos, ele me convidou para ser o assistente dele e fiquei lá durante 7 anos aprendendo comunicação e aprendendo a ensinar comunicação com o professor Melantônio. Então, a origem foi exatamente essa. Durante 10 anos, eu desenvolvi 2 atividades, porque durante o dia eu trabalhava no mercado financeiro e à noite, no sábado, dava aula de oratória. E a paixão pela oratória era tão grande, que eu resolvi deixar o mercado financeiro para ganhar metade do que eu ganhava, mas só para me dedicar totalmente àquela atividade que era a paixão da minha vida. E estou nisso agora já há 45 anos, Sandra. Olha, que legal. Muito. Eu, assim, sempre que falavam do senhor, né, as minhas vendedoras entraram em contato, a gente já fez palestra junto, mas, assim, não tem noção da grandeza da pessoa. Eu tenho aqui uma frase que eu anotei, que são de alguns títulos que o senhor tem, se o senhor me permite, olha... cidadão paulistano, membro titular da Academia Paulista de Educação, aí o senhor me corrige qualquer coisa, tá? Cidadão benemérito de Araraquara, fundador da Academia de Letras Araraquarense, presidente da Academia Paulista de Educação, presidente da ONG Via de Acesso, professor honorário e membro do Conselho de Professores do IBMEC. Faltou mais alguma coisa? Não, essas atividades vão e voltam. Por exemplo, eu fui presidente da Academia Paulista de Educação, vencida a minha gestão, eu passei o bastão para frente, mas sou diretor ainda da academia
estou lá já há muitos anos, discutindo questões da educação, isso daí me fascina demais. E a ONG Via de Acesso, eu sou presidente há 17 anos, nós fazemos capacitação e inserção de jovens para o mercado de trabalho. Eu achei sensacional. E quem conhece o trabalho dessa ONG, nós fazemos antes da pandemia, fazemos anualmente um fórum de carreiras, o maior fórum de carreiras de jovens do país. Nós chegamos a ter, num dia de evento, Sandra, mais de 10 mil pessoas inscritas. Então, o jovem vai, ele tem 2 palestras de manhã e 2 palestras à tarde para assistir, e nós levamos lá presidentes de grandes empresas, CEOs, e o jovem fica ali como se ele estivesse na sala de visitas, conversando com aquele presidente de empresa, recebendo orientações para a sua carreira, sabendo exatamente o caminho que ele deve trilhar para que seja bem sucedido na profissão que ele abraçar. Então isso é impagável, é um trabalho voluntário que eu faço e faço isso com muito prazer. O senhor deu uma ideia da nossa chamada ser segredos e dicas para você falar bem. Ai, quero saber. Segredos e dicas. A comunicação a boa comunicação, Sandra, é um sinônimo de felicidade. A pessoa, quando tem problemas de comunicação, quando ela não sabe se expressar, por exemplo, ali na reunião da empresa, ela não sabe como apresentar o seu projeto, ela não sabe como apresentar a sua proposta, ela não sabe como contestar uma ideia contrária, sabendo que aquilo vai ser prejudicial, mas por inibição, por insegurança, não se manifesta, depois se arrepende muito por aquilo. Às vezes, a pessoa leva meses, anos desenvolvendo um determinado projeto maravilhoso e na hora de fazer a exposição do projeto fica com receio e terceiriza aquilo, pede para que uma outra pessoa faça, uma pessoa que talvez não tenha metade do conhecimento que ele tem. Então saber falar bem é um sinônimo de felicidade. Já na vida escolar, aquele que fala bem, ele vai se destacando porque ele apresenta seus trabalhos, chega no final do curso, ele tem que fazer a apresentação do TCC, e se ele não se sair bem, ele vai ter problemas com a nota de avaliação. Para entrar no mercado de trabalho, eu que trabalho com isso lá no Via de Acesso, eu vejo a concorrência é muito grande. O jovem, quando ele vai disputar uma vaga, ele vai disputar a vaga com pessoas que têm mais ou menos a mesma formação, tem o curso superior, tem ali uma pós-graduação, conhece informática, fala 1 ou 2 línguas, tem uma experiência no exterior, todos mais ou menos com a mesma qualificação. A diferença está onde? Aquele que for mais articulado, aquele que for mais comunicativo é que vai ter mais chance. E depois que entra na carreira profissional, ele vai crescendo, os primeiros estágios ele consegue atingir a partir do conhecimento técnico. Mas depois que ele passa da supervisão, passa da gerência, ele vai depender muito mais da comunicação do que propriamente do conhecimento técnico, porque ele tem que liderar reuniões, ele tem que abrir reuniões, tem que ministrar palestras na empresa, ele tem que dar entrevistas, e quem não tiver boa comunicação fica de fora. É isso mesmo. Eu não sabia dizer se o senhor é mais escritor, se o senhor é mais palestrante, se o senhor é mais professor, porque são 31 livros. 34 agora. 34 livros. Eu 34... fiquei passada com tanto de livro, professor. 34 e tem um na editora que já está escrito, mas vai ser publicado no mês que vem. Aí vai ser o meu 35º livro. O que está para sair é Saiba Dizer Não Sem Se Envergonhar e Sem Magoar os Outros. Esse é o título do 35º livro. O 34º é Comunicação à Distância. A editora Saraiva lançou um selo, Sandra, chamado Expressa. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas estavam interessadas em livros curtos, objetivos, diretos, para atender às suas necessidades mais imediatas e digitais. Então, esse selo Expressa, ele publica somente livros digitais. E o Comunicação à Distância, que foi o último livro que eu publiquei, como não fazer, porque eu vou mostrando aquilo que é desaconselhável na comunicação à distância, como é que a pessoa deve evitar os equívocos. Esse já está publicado, já está lá na Amazon, exclusivamente na Amazon.
Então é assim, e o meu primeiro livro, só para como curiosidade, é o Como Falar Corretamente Sem Inibições. É o que eu ia falar, já está na 112, vai, como é que fala? Isso, 112ª edição. Isso, edição. Esse livro já vendeu 700 mil exemplares, ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos, e foi distribuído em 39 países. Eu tenho aqui atrás de mim vários países, Rússia, a Espanha, Portugal, onde você imaginar, o livro está lá, e com pouquíssimas alterações, o que demonstra que a comunicação, Sandra, é a mesma necessidade que nós temos aqui, é a necessidade que as pessoas têm lá fora. E também os Super Dicas para Falar Bem, também é um livro muito famoso, né? Esse livro tem uma história interessante. Há mais ou menos 25 anos eu comecei a escrever textos para jornais, revistas e sites. E descobri que a linguagem dos portais, por exemplo, o UOL, eu sou colunista do UOL há 14 anos. Há 14 anos que eu publico toda semana os meus textos no UOL. E fui descobrindo que nesse tipo de publicação a linguagem tem que ser mais solta, mais arejada, mais descontraída. Senão o leitor ele vira logo, ele vai para um outro texto, ele não tem muita paciência. E fui aprendendo a desenvolver textos com essa linguagem mais soltinha, mais descontraída. Chegou um momento que eu olhava os meus textos e comparava com os meus primeiros livros, parecia um outro autor, porque no começo a linguagem mais dura, mais técnica, mais engessada, e agora o texto mais soltinho. Aí conversei com a Saraiva e falei, eu gostaria de reescrever todos os meus livros. Bolito, você não faça uma coisa dessa, você não tem ideia. É muito mais difícil reescrever do que escrever. Falei, não, mas se vocês não se incomodarem, não, fique à vontade. E aí eu fui reescrevendo os livros nessa nova linguagem, mais solto e mais arejado. Deu um trabalho. Quantas madrugadas, quantos finais de semana fazendo esse trabalho, até que em um determinado momento, estava tudo prontinho, me lembro como se fosse hoje, aqui na escrivaninha, os livros todos assim, dei uma olhadinha do lado, falei, aê, garota, belo trabalho que você fez. Mas aí veio uma preocupação, eu falei, puxa vida, né? Eu tive tanto trabalho para fazer livros com tanta profundidade, essa linguagem bem arredondada, e daqui a pouco aparece alguém, faz um livro mais leve ainda, mais solto ainda, vai arrebentar, eu vou ficar chupando o dedo. Eu falei, pera um pouquinho, vai aparecer? Não, já apareceu. Ora, se eu estou preocupado com isso, por que é que eu não faço? Naquela mesma hora de madrugada, eu comecei já a colecionar o que eu achava de mais relevante para que pudesse fazer um livro que eu queria fazer, um livro de dicas. Depois, pretenciosamente, eu chamei de Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Muito bom. Lancei o livro, e esse livro eu escrevi em 3 dias. Lancei o livro, imediatamente ele já foi para a lista dos mais vendidos. Em 2006, foi um dos 10 livros mais vendidos no Brasil durante o ano todinho, de ponta a ponta, de janeiro a dezembro. Já vendeu de mais de 400 mil exemplares. E por causa do sucesso deste livro, eu passei a coordenar na editora Saraiva uma série chamada Série Super Dicas. Já publicamos 30 títulos nessa série, já venderam mais de 1 milhão de exemplares e tive o privilégio de conseguir colocar na mesma lista da Veja 6 títulos simultaneamente da série Super Dicas. Então, uma realização. E o nosso amigo César Romão tem um título maravilhoso sobre motivação lá na série Super Dicas, que também já entrou na lista dos mais vendidos. Ele está aí, está assistindo a gente. Bom, eu queria falar de palestras. Quando que elas começaram? Bom, desde o princípio, porque quando eu comecei a ministrar aulas, os meus alunos que vinham das empresas principalmente, falavam, Polito, você não poderia falar mais ou menos isso que você fala para fazer uma apresentação lá para o pessoal? Pois não, aí a partir daí comecei a fazer as minhas palestras fechadas para as empresas e já desde o princípio eu verifiquei que para ser bem sucedido na palestra você precisa ter uma linguagem
e um tema que vá ao encontro da necessidade do seu público, e que o briefing é fundamental para isso. Então conversava, o que é que vocês precisam, isso. Aí eu pegava o corpo da palestra, adaptava para a necessidade daquele grupo, e aí as palestras começaram. Então, desde o princípio, há mais de 40 anos que eu faço as palestras, faço as minhas apresentações. Olha, uma das perguntas seria isso: quais as características para um bom palestrante? Agora eu quero saber quais as características para um bom orador. Bom, mas eu não falei sobre as características do bom palestrante, porque conhecer o público e dirigir a comunicação de acordo com a necessidade desse público, isso serve para o palestrante, serve para o orador, serve para o professor. Mas eu vejo no palestrante algumas qualidades que são fundamentais. Primeiro, Sandra, muitas pessoas me procuram dizendo o seguinte: Polito, eu falo muito bem, eu tenho uma comunicação excelente, eu tenho conteúdo, mas as pessoas não me contratam para fazer palestra. É assim, as pessoas não são contratadas para palestras apenas porque falam bem ou porque têm conteúdo. As pessoas, quando são conhecidas, quando são famosas, por exemplo, ele tem um programa na Globo, ele lançou um best-seller, ele é um campeão olímpico, enfim, ele se projeta de alguma forma, ele é convidado, por causa dessa conquista, para contar um pouco daquilo que ele fez ao longo da sua carreira para ser um vencedor. Então, normalmente, você é convidado para fazer palestra porque você é famoso e conhecido, e dificilmente você vai ser conhecido e famoso porque você faz palestra. Pode acontecer, eu conheço alguns que começaram, foram lutando, batalhando e conseguiram furar isso aí, mas é muito mais difícil. Então, o palestrante, ele precisa se destacar de alguma forma, em algum segmento dele, e essa história de falar, não, você vai ser palestrante, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar 20 mil cada palestra, balela, não é isso. Não é isso. Aí você vê as pessoas que estão à volta daquele que está dizendo assim e não consegue fazer palestra para ganhar 3 mil reais. Então, como é que ele vai ensinar a ganhar 20 mil reais? Então, é preciso ser conhecido. Segundo, tem que ter boa comunicação, lógico. Terceiro, tem que ser muito bem-humorado. Eu não conheço um palestrante que não seja bem-humorado. Tem que ter presença de espírito, tem que pegar aquele... A lógica é pegar aquele acontecimento que está lá no meio da plateia, transformar aquilo num fato interessante, bem-humorado, interagir com a plateia. E tem que ser um bom contador de histórias. Então, ser bem-humorado, ser bom contador de histórias, ter um conteúdo que vá ao encontro da necessidade daquele grupo e, lógico, se projetar de alguma forma a partir de algum feito que ele tenha. A partir daí, ele tem chances de se tornar um palestrante renomado, conhecido, bem remunerado, exatamente como as pessoas querem ser. O orador é aquele que sabe explorar as suas características pessoais. Aí dizem assim, Polito, quais são as técnicas que eu vou usar? As suas técnicas. Eu, quando converso com alguém para desenvolver o treinamento, depois de 45 fazendo a mesma atividade, Sandra, de manhã à tarde e à noite, com 2 minutos de conversa já dá para perceber quais são as características, os pequenos ajustes. Quando a pessoa consegue desenvolver a sua comunicação, respeitando as suas características, aproveitando o seu potencial, ele cresce, desenvolve e não perde a sua espontaneidade, que é um dos aspectos mais importantes que existe para a comunicação. Ser natural e espontâneo para que ele tenha credibilidade. Outra, vai falar sobre um assunto, você tem que falar sobre esse assunto com envolvimento, você tem que falar com disposição. Você não pode pretender interessar, envolver o público se você não demonstra interesse e envolvimento com relação àquilo que você está dizendo. Quando você consegue essa conjugação da naturalidade, da emoção, aí sim você tem um conjunto pronto para se projetar como bom orador. E aí vem as técnicas, saber projetar bem a sua voz, para que você possa falar para fora, não falar para dentro. Treinar também, né, professor? Treinar é isso, né? Então, Sandra, treinar corretamente. Sim. Porque se a pessoa treina com erro, ela vai cristalizar o erro. Então, é preciso saber
quais são os aspectos positivos da própria comunicação, explorar esses aspectos e praticar bastante a partir daí. E praticar todo santo dia, porque a cada, 45 anos estudando oratória, Sandra, todo dia eu aprendo, eu vou encontrando caminhos mais curtos, eu vou aprendendo a explorar certas características da minha comunicação que de repente eu descubro aquilo no momento em que estou falando. Se eu pudesse, Sandra, sair de mim e ser o meu professor de oratória, eu tenho certeza que eu aprenderia muito, porque com essa experiência toda, com certeza eu ia observar alguns pontos ali que poderiam ser projetados de uma forma muito mais positiva. Mas você tem razão, a técnica é desenvolvida a partir de um bom treinamento, treinamento a partir do acerto. Certo. Bom, eu queria saber como é que é a estrutura familiar do senhor. Bom, é lógico que para trabalhar tanto assim, você tem que se cercar de pessoas que também sejam apaixonadas pelo mesmo assunto. A minha filha Raquel está comigo há 25 anos ministrando cursos. Os 5 últimos livros que eu lancei em coautoria com a Raquel, e é também uma escritora. A Raquel está com 9 livros publicados e hoje ela também coordena uma série chamada Mulheres Fora de Série, lá na editora Saraiva. É um livro feito por mulheres, só para mulheres. E o primeiro livro da série foi o dela, que é Mais que Mulher Maravilha, Mulher Real. É um livro que está fazendo muito sucesso. Então a Raquel está comigo, pesquisa muito, se aprofunda muito. Então escrever com ela é muito bom por isso, porque eu tenho muita facilidade de redação, depois de tantos livros que eu escrevi, e ela com essas pesquisas todas vai me municiando com aquilo que existe de melhor e mais atualizado. A minha mulher também é professora de oratória também, embora ela seja doutora em mídia e artes visuais, ela seguiu bem essa carreira, mas também é uma extraordinária professora de comunicação. Tanto que na USP nós damos aula na pós-graduação, marketing político, gestão corporativa e relações públicas. São 3 cursos de pós-graduação. E nós 3 ministramos o curso lá, eu, a Raquel e a Marlene. É o curso dos políticos. Estou lá há 20 anos ministrando esse treinamento. É uma delícia você fazer esse trabalho junto com a família. E eu tenho 3 filhas e um filho. Uma é arquiteta, que trabalhou comigo durante muito tempo, mas se deu tão bem na arquitetura, com tantos projetos. A outra é diretora da América Latina e da Ásia de uma multinacional, diretora de marketing, e o rapazinho, você olha assim, tem 1,90 m e tantos, que cuida das finanças lá na nossa escola. Então, está todo mundo ligado à comunicação. Que bom. Eu queria perguntar para o senhor o que é inegociável? Olha, eu tendo 4 filhos e 4 netas, mesmo que eu não quisesse, eu preciso ter uma reputação que não possa ser arranhada de jeito nenhum. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui para você precisa encontrar respaldo nas minhas atitudes. Então, o que não é negociável é isso, é você falar e agir da maneira como você fala. Fazer com que as suas atitudes deem respaldo às palavras que você esteja proferindo. Então, é o que eu falo, não prometa se você não puder cumprir. Se você prometer, cumpra, mesmo que você tenha prejuízos financeiros, até prejuízo de saúde. Prometeu, você precisa cumprir aquilo que foi prometido, porque assim você vai cumprindo, você vai desenvolvendo uma reputação. E quantas pessoas acreditam, olha, que eu escrevo para determinados órgãos de imprensa há muitas décadas. Nunca atrasei um dia o meu texto, nunca. Eles sabem bem que no momento de fechar a revista, o jornal, o meu texto está lá presente. Quantas vezes, Sandra, eu passei a noite inteira escrevendo e fui dar aula no dia seguinte, sem dormir, para cumprir aquilo que havia prometido, para que eu não falhasse no prazo da minha entrega. Então são aparentemente pequenos detalhes, mas a reputação você vai construindo a partir daí. O que faz o senhor feliz? O que me faz feliz é desenvolver o trabalho
que eu faço, porque desenvolvo isso há tantas décadas, estudei tanto. Aqui atrás, por exemplo, você está vendo os meus livros, que eu tenho muito orgulho. Eu sou possivelmente o maior colecionador de livros antigos de oratória em português. Você tem livro aqui de 1700, 1750, 1800, então eu tenho um carinho, tanto que nem deixo na minha escola, esses livros ficam aqui na minha casa, protegidos por mim, então eu gosto muito disso. Então, e essa biblioteca lida, estudada, pesquisada, então fui aprendendo muito sobre comunicação ao longo desses anos todos, e fico muito feliz quando eu percebo que aquilo que eu aprendi por prazer, por gostar, eu posso ensinar às outras pessoas. Receber, por exemplo, uma pessoa que às vezes não consegue dizer o próprio nome, Sandra. Tal a dificuldade que ela tem de se expressar, e depois de algumas horas de treinamento, essa pessoa conversando, falando, feliz da vida, se transformando. Eu participei de um programa do Fantástico, eles fizeram 4 episódios comigo, mandaram 3 pessoas, as piores que você possa imaginar. Uma moça que chegava na frente da plateia e chorava, não conseguia dizer o próprio nome. O outro que gaguejava muito, não conseguia falar. O outro ficava tão nervoso que ele suava, ficava todo molhado aqui. Aí fui dando o treinamento, a Globo foi mostrando a evolução, até que no último episódio, cada um fez a abertura de um grande show. Um abriu o show do Wesley Safadão, o outro do Vitor e Léo, o outro do Zé Camargo e Luciano, milhares de pessoas, e foram falar com aquela alegria, com aquela emoção, com aquela desenvoltura. Então, quando eu vejo um resultado como esse, eu fico emocionado. E agora, só de lembrar naquilo que aconteceu, porque eles melhoraram, mas aqueles que assistiram ao programa e viram esse desenvolvimento, essa desenvoltura, essa transformação, e que eram tímidos, inibidos, ficaram também encorajados para resolver os seus próprios problemas de comunicação. Então, isso não tem dinheiro que paga, não é, Sandra? É verdade. Bom, para terminar, eu sempre peço uma dica, que o senhor dê uma dica para nós, ou que o senhor fale em suas palestras, ou uma dica de vida, porque eu vou solicitar para as pessoas se inscreverem no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras, porque depois vai estar editado esse vídeo com o professor e eu, como falei, do ladinho dele. Então, eu queria que o senhor desse uma dica para a gente. Olha, até no último texto que eu escrevi no UOL, eu falava sobre a profissão do advogado. E como nós temos advogados nesse país. A cada esquina você tem um advogado para cada 150 a 200 pessoas. Imagina quanto advogado... Fala muito, né, para advogado. O senhor tem cursos, tem tudo para advogados, né? Eu acabo de lançar a segunda edição. Esse livro foi lançado em 2008... E depois de 11 tiragens, ele vendeu mais de 100 mil exemplares. Aí eu fiz uma atualização. Acabou de sair esse mês a segunda edição atualizada do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. E sou convidado para fazer palestras para advogados com muita frequência. Lá na UAB já fiz dezenas de palestras para os advogados. Então, o que eu falo para o advogado e falo para todos os profissionais é isso, que a concorrência é sempre muito grande. Você vai encontrar sempre muitas pessoas fazendo aquilo que você faz. Você vai encontrar sempre muitas pessoas almejando o mesmo objetivo que você almeja, querendo trilhar exatamente o mesmo caminho. E, se você se contentar em fazer aquilo que todo mundo está fazendo, você vai viver nesse emaranhado de pessoas e você não vai se realizar. Então, eu fui criticado por isso, mas eu acredito nisso. Você estude às madrugadas, aproveite os finais de semana, enquanto estão assistindo televisão, enquanto estão fazendo brincadeirinhas, aproveite para estudar, para se aprofundar, para conhecer. Você vai ser diferenciado na sua atividade. Ah, não, mas e o lazer? Dá para fazer tudo, Sandra. Dá para você se divertir, conviver com a família, dá para você estudar, trabalhar. Agora, tem que se dedicar muito. Aquele que se contenta apenas com as matérias que são lecionadas na escola e fica por ali, ele vai se formar. Agora, aquele que vai além, aquele que pesquisa, que faz cursos complementares, que faz curso de aperfeiçoamento, que fica observando tudo aquilo que está à sua volta na sua profissão e se dedica àquilo que deseja fazer, esse vai ser bem sucedido. Então, tem que ter foco na profissão e aprender muito, muito, muito daquele que precisa ser feito.
porque a partir daí vai se projetar. É essa dica que eu dou e acho que aqueles que seguem esse caminho vão conseguir ser bem realizados na sua atividade. Olha, eu não tenho como agradecer. Olha que, assim, quantas dicas, quanto conhecimento nesse pouco tempo. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação. Muito obrigada. Sandra, você muito gentil, muito receptiva, muito amistosa, uma pessoa muito doce. Falar com você, na verdade eu falei, você foi simpática me ouvindo aí e só me direcionando de forma muito habilidosa para que eu pudesse ir no caminho da sua live, e tive muito prazer em estar com você aqui. Eu espero que essa nossa conversa possa, de uma certa forma, plantar uma sementinha na cabeça de algumas pessoas. Isso acontecer. E para encerrar, Sandra, eu tenho também os cursos online e os cursos remotos. Então, quem tiver interesse, @Polito, é muito fácil no Instagram, ali tem todas as informações. Muito obrigada. Um beijo grande para o senhor e para sua família. Tchau. Muito obrigado para você também, foi um prazer. Tchau. Obrigada.